Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Aqui a gente não aceita narrativa pronta, aqui a gente investiga, analisa e revela o que realmente acontece nos bastidores das decisões que impactam o Brasil. Enquanto muitos mostram apenas a superfície, nós vamos fundo. Questionamos, conectamos os fatos, mostramos o que está por trás dos discursos e dos interesses. Se você busca informação sem maquiagem, análises firmes e compromisso com a verdade, você está no lugar certo. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que pensa, questiona e não se deixa manipular. Bastidores do Poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E essa notícia vem diretamente com André Marcília. CPMI acha fotos e vídeos comprometedores de Vorcaro com políticos. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Vídeos íntimos do Vorcaro e fotos de políticos estão nas mãos da CPMI. Acabou de sair agora no Metrópolis que a CPMI do INSS montou uma sala-cofre para guardar vídeos íntimos do Vorcaro e fotos de políticos em momentos de descontração, vamos dizer assim. Tudo isso encontrado no celular do banqueiro. Eu vou te contar o que foi achado nesse celular e por que daqui a pouco tudo isso vai se espalhar pela opinião pública. E também vou te contar no fim o que isso tem a ver, esses vídeos íntimos e privados, com o nosso interesse, com o interesse público, com o interesse do Estado. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista político e jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha. Clica aí no like, ajuda o nosso canal a crescer, ajuda esse conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. Diz a coluna do Metrópolis o seguinte, aspas, o conteúdo sigiloso do celular do banqueiro Vorcaro foi armazenado em uma sala cofre da CPMI do INSS, do Congresso Nacional, e impressionou integrantes da comissão que tiveram acesso ao conteúdo. E por isso que eu disse que isso provavelmente vai circular já, porque há inclusive um bastidor de que algum integrante ou alguns integrantes que tiveram acesso a esse material gravaram com o seu próprio celular as imagens a que tiveram acesso. Então, tem aí, vamos dizer, pirataria desses vídeos íntimos do Vorcaro e de alguns políticos, que segundo consta também, eu vou até mencionar agora, são, na sua maioria, do Centrão. Diz ainda o Metrópolis, a maioria dos políticos que aparecem nas imagens, segundo os parlamentares ouvidos pela coluna, é filiada a partidos do Centrão e tinha relação próxima com o banqueiro. Bom, ou seja, meus caros, nós temos provavelmente esses vídeos íntimos daqui a pouco sendo revelados, porque se foram filmados, como eu disse nesse bastidor, por integrantes, vão circular já e a gente vai descobrir que vídeos são esses e quem são esses integrantes do Centrão que participaram dessa festinha. O ponto aqui é que importa sim a todos nós saber quem são essas pessoas. Importa sim a todos nós saber o que foi feito, porque embora isso tenha sido feito num ambiente privado e com dinheiro privado, esse dinheiro privado era do Vorcaro fraudando a gente. Então se o Vorcaro fraudou o sistema financeiro com o dinheiro privado e esse dinheiro privado alimentava essas festas, éramos nós que pagávamos a festa. E mais, esses políticos que lá estavam foram eleitos pelo povo e deviam estar atendendo a interesses do povo e não a interesses pessoais em festinhas. E sabe-se lá, inclusive, se não eram subordinados ao Vorcaro por grana. Não estavam lá sendo subornados, ganhando propina para atender os interesses pessoais do Master e não os interesses coletivos do povo. Portanto, nós estamos sim aqui tratando de questões relativas ao nosso interesse. Não são questões privadas. O André Mendonça, inclusive, mandou que essa sala fosse cuidada e que os parlamentares não tivessem acesso a ela porque os conteúdos eram privados. Não está certa essa visão do Mendonça. Está errada, porque são conteúdos íntimos e privados, mas que tem interesse público porque era o nosso dinheiro que estava ali, seja alimentando a festa, seja subornando parlamentares pagos com o nosso dinheiro e que deviam atender ao nosso interesse e não ao interesse deles, parlamentares, ou aos interesses do Vorcaro, porque eram pagos, ou achacados, ou chantageados, ou sofriam espionagem sexual, ou, enfim, de alguma maneira acabavam sendo submetidos pelo dinheiro do Vorcaro. Portanto, repito, tudo isso interessa a todos nós e deve vir a público, não só esses conteúdos, como, sobretudo, o nome dessas pessoas, dessas autoridades, desses parlamentares envolvidos nesse surubão. Se você gostou dessa análise, se você gosta dos meus vídeos, eu tenho um convite a... E vamos para mais notícias no site Poder 360. Democracia exige vigilância constante e judiciário forte, diz Fachin. Declaração se deu nesta terça-feira na abertura do 18º, 7º período de sessão da Corte Internacional de Direitos Humanos.
O presidente do STF, ministro Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira que a democracia não é uma dádiva perene e demanda vigilância ativa e constante. A declaração se deu na sessão de abertura do período de sessão da Corte Internacional de Direitos Humanos. A sessão da Corte Interamericana no Supremo Tribunal Federal reuniu todos os ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Rui Mota, acompanharam os trabalhos. Fachin afirmou que a existência de democracia depende de um judiciário forte e independente. Não há democracia sem instituição sólida e atuantes na linha do que preceitua a Carta Democrática Interamericana e no desenho de qualquer democracia constitucional digna desse nome. Um judiciário dependente é a instituição central, declarou. O presidente também sustentou que essa independência é fundamental para assegurar o governo da maioria e defender os direitos fundamentais de todos os cidadãos, seja na efetiva garantia do governo da maioria, seja na defesa dos direitos fundamentais de todos, inclusive das minorias. Um judiciário independente tem, por definição, papel decisivo de desempenhar, afirmou. Fachin também falou sobre o contexto internacional. A atual conjuntura de crises não deve ser interpretada como sinal de esgotamento ou irrelevância das instituições e mecanismos multilaterais. Ao contrário, ela evidencia de forma ainda mais contundente a urgência de reafirmar seu valor e fortalecer os espaços de diálogo e cooperação no plano global, declarou. Na segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu a autocontenção dos ministros. Segundo Fachin, a Corte expandiu sua atuação nas últimas décadas em matérias constitucionais e criminais. O ministro também apresentou 10 princípios que, segundo ele, devem nortear a atuação dos juízes brasileiros. A autocontenção não é fraqueza, é respeito à separação de poderes que, em última análise, é ela própria uma exigência constitucional, afirmou o ministro em aula magna para estudantes do direito do Centro Universitário de Brasília. Em 10 de março, Fachin reuniu-se com os presidentes dos tribunais brasileiros para discutir, entre outros temas, a remuneração dos juízes. Na ocasião, defendeu o fim dos chamados penduricalhos e declarou que o judiciário não pode ficar aprisionado em interesses paroquiais, em conveniências econômicas ou em cálculos políticos. O ministro afirmou que juízes e juízas não podem ser mal remunerados e merecem proteção diante do aumento do custo de vida, mas disse que os salários precisam estar flagrantemente amparados no texto constitucional. Não temos o voto, temos a razão da lei. É exatamente por isso não podemos jamais abrir mão de fundamentar nossas escolhas, de justificar nossas decisões. Elas devem ser escrutinadas amplamente com toda a transparência e devem ser capazes de sobreviver ao mais impiedoso exame público, declarou. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.